Fala, doutor! Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Fala, doutor! Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Fala, doutor, ao vivo, nesse programa especial de hoje, 45 programas realizados. Estamos completando praticamente um ano participando aqui, trazendo um entretenimento para você nas diversas áreas, na Mundial FM. Não deixe de fazer a sua mensagem, a sua participação no dia de hoje, tão especial, em que hoje... não deixa de deixar a sua mensagem. Eu esqueci de falar o telefone, 99793-9785. Conto com a sua participação. Importante você estar aqui conosco nesse dia especial, onde que eu não terei convidado, né? Mas será o tema de hoje, 45 encontros que transformam histórias. Bom dia, meus queridos. Está começando mais um Fala Doutor aqui pela Rádio Mundial FM Web, que está presente em todas as suas redes, ao vivo no YouTube e no Facebook, e também no meu YouTube, Mundial FM _ Fala Doutor, e no Instagram, no Helder Humberto. Estamos precisando chegar a 1000 para poder fazer no nosso canal. Já está aumentando, tivemos aí vários segmentos aqui. Só um minutinho que esquecemos de colocar no celular para que a gente possa fazer aqui a nossa transmissão. Preciso mudar aqui, só um segundinho, por favor. Bastou querer pressa, Deus zica. Ao vivo é assim mesmo. Enquanto isso, vamos lá. Hoje o programa será diferente, não porque faltou um convidado, mas porque chegou a hora de olhar para trás e perceber o quanto caminhamos juntos. No dia 5 de agosto de 2025, sem imaginar onde essa jornada nos levaria, iniciamos o primeiro Fala Doutor. Nossa primeira convidada foi Aline Pegoraro, líder de um grupo de ciclismo, trazendo uma mensagem simples e poderosa: movimento é vida. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Desde aquele dia, nunca mais paramos de pedalar em direção ao conhecimento. Foram 45 programas, 45 encontros, 45 pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para compartilhar experiências, histórias, pesquisas, desafios e sonhos. Médicos, fisioterapeutas, educadores, empresários, delegados, policiais, terapeutas, atletas, professores, advogados, profissionais da saúde, da segurança, da educação e da espiritualidade. Cada um deixou uma marca. Cada entrevista plantou uma semente. Hoje não vamos simplesmente relembrar convidados. Hoje vamos recordar ideias,
Porque pessoas passam, mas as boas ideias permanecem para sempre. Eu sou Helder Humberto e convido você a caminhar comigo nesta linda história do Fala Doutor. Inicialmente, vamos abordar aqui como nasceu o Fala Doutor, né? A Mundial FM, através do João Henrique Sundfeld e o Betinho, mandaram uma mensagem comunicando que eles estavam iniciando esse trabalho na Mundial FM. Eu vinha já alguns programas na difusora, trabalhando ali no Mesa Redonda, substituindo, e eu falei, poxa vida, será que tem alguma coisa para mim? E procurei o João. Ele falou, vamos conversar. Mas, na verdade, ele estava oferecendo para que eu fizesse um programa. E conversa vai, conversa vem. Nós chegamos à ideia de montar um programa de entrevistas. Ele queria que fosse diário, mas fica difícil. Já semanalmente, já temos que elaborar bastante para que tenhamos o convidado, que tenha um conteúdo. E assim foi. Eu falei que não iria começar logo no início de agosto, pedi para lá ser o meio de agosto, mas daí surgiu a Aline Pegoraro. Ela, que tem uma experiência, que uma dificuldade com saúde naquela oportunidade, ela não conseguia andar de bicicleta, ela tinha que ter alguém do lado para ela fazer a curva, ela comentando, né? E ela começou e montou um grupo de bike, em que a Fênix, e que hoje tem mais de 35 pessoas, que eles todos os finais de semana estão percorrendo aí, fazendo um turismo através da bike. É fundamental isso, foi impactante o programa, isso deu uma energia incrível e aí aquilo que era o medo se tornou uma realidade e fomos passando programa a programa, aumentando a nossa expectativa. Aqui quero agradecer o Betinho, que participou desses 45 programas, apoiando, dando as dicas, sempre ali com as imagens, dando orientações para que a gente pudesse, e também a sua participação com perguntas e sempre plugado aqui. Bom dia, Betinho. Opa, bom dia a todos. Prazer aí para você, conosco mais aí. Esse é o 15º, é o 45º? Sexto. 46º, então foram 45 programas que nós realizamos. Já realizando, completando agora, né, no mês de agosto, um ano. Vai fazer no dia 4, nosso programa será um ano. Vai ser um ano, então, agora entrando em agosto, né, com o Fala Doutora, né? É o próximo programa, né? É o próximo programa. Tem surpresa para o próximo? Nós já temos estamos um sorteio, a 1000 Bolsas já está dando um brinde muito bonito, uma bolsa. A Adega Teresse sempre participando, aqui com um vinho São João. Vai ter um sorteio especial. Eu vi, você já colocou um post lá, né? Agora falta do 1000 Bolsas, que também ela ofertou, e provavelmente teremos mais surpresa aí. Então, você queria que eu desse uma limpeza, um clareamento, né? Um tratamento de canal sem anestesia. É bom demais, hein? Mas você que está em casa, o importante também é saber que nesses 45 programas, todos nós juntos aprendemos muitas coisas, né? Muitas ações, né? E guardamos esse conhecimento, né, Helder? Que é importante. Para a gente, nós aprendemos, mas acho que o público aprende também junto conosco todos os dias, né? Todos os programas. É fantástico. E a gente tem o orgulho de ter aqui o Dr. Helder, a gente brinca muito, né, aqui nos bastidores, né? Mas a gente tem um orgulho e um sentimento muito bom por ele estar hoje aqui e que a gente teve a oportunidade de ter trazido tantas pessoas aí, pessoas fora do Brasil, pessoas daqui da região, de outros estados, de outras cidades aqui do estado de São Paulo.
e sempre agregando a cada um de nós. Então, está na playlist, né? Os 45 programas está na playlist da Mundial e também está lá na playlist do Fala Doutor no YouTube. Justamente. Se você quiser, está ali. Entrevistas, cada uma melhor que a outra. Não vamos falar que tem uma especial, né, Roder? Mas cada uma melhor que a outra. Com certeza. São 10 horas e 12 minutos. A BG Saúde é uma consultoria especializada no desenvolvimento de pessoas, saúde mental corporativa, liderança e gestão organizacional. Atuamos apoiando empresas na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e seguros por meio de programas de saúde mental, adequação à NR1, desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional, treinamentos de equipes e consultoria estratégica de RH. Nosso objetivo é transformar desafios humanos e organizacionais em resultados sustentáveis para empresas e colaboradores. A Uniodonto é a melhor escolha de plano odontológico para você e sua família. Seja atendido por um dentista ou que é dono da empresa. Se você tem uma empresa, ofereça o benefício do melhor plano odontológico para os colaboradores de sua empresa. Na Uniodonto você encontra os melhores profissionais nas diversas especialidades em Pirassununga e Porto Ferreira. São 37 profissionais altamente qualificados. Entre em contato pelo WhatsApp 99997-4463. Dentro desse nosso um ano de trabalho, nós tivemos aqui vários profissionais. Nós vamos abordar por segmentos. Então, eu vou começar pela a transformação e superação, né? Nós tivemos aqui, como eu comentei, a Aline Pegoraro, trazendo aqui a sua experiência de que o marido deu de presente para ela uma bike e que ela não sabia nem andar, não conseguia fazer uma curva, como eu comentei do meu primeiro programa, e ela conseguiu superar. Bem como também nós tivemos a entrevista com meus 3 amigos de turma de escola, né, que ao retornarem dos seus trabalhos, aposentados, voltam para a sua cidade de origem e trazem a transformação de buscarem através do exercício, da bike, da superação, dos exercícios. E aí nós falamos sobre uma coisa muito importante, né? Sobre o note, o novo idoso, né? A importância disso, de você não ficar em casa, deprimido, fazendo só crochêzinho, não que isso não seja bom, mas também que você possa participar ativamente, trazendo uma saúde mental, saúde corporal e espiritual, né? O ecoturismo, através da bike, né? Eles começaram a se transformar e fizeram o Irã e a Isaura, participou de um grupo e ele fez o caminho da fé, né? Foram vários dias de superação e já começa ali em Águas da Prata, em que você tem uma subida muito íngreme e que se você não conseguir, se você parar, é difícil você reiniciar, porque a inclinação é muito grande. Então, ali, como foram ditos, a superação. Você sabe quem vai chegar até o final ou não. É o primeiro obstáculo já ali na subida do Pico do Gavião e essa transformação. Esse momento espiritual na caminhada em que você acaba buscando a você mesmo, o seu interior, através das capelinhas no caminho, no encontro de várias pessoas que ali estão caminhando, trazendo as suas dificuldades, os seus problemas, muitos que superaram a sua saúde, né? Com câncer, com outras doenças, e no independente da idade. Era as pessoas caminhando, as pessoas de bicicleta, as pessoas de
de automóveis, de veículos, mas fazendo este caminho para agradecer. Essa busca interior que foi criada há alguns anos e que tem e está se solidificando cada vez mais, né? Então, nós tivemos essa oportunidade junto com a Sandra Baroni, minha grande amiga, que me ajudou tanto e que me incentivou tanto. Eu tenho gratidão a ela, porque não só ela me motivou, mas ela me indicou vários profissionais que ela trouxe por estar praticando com eles e indicando, e aqui nós trouxemos vários. Por sinal, a Suelen, que trabalha dentro da atividade física, ela mostrando que o idoso, ela trabalha praticamente com o idoso, mostrando que há necessidade de fortalecer a musculatura para ter uma qualidade de vida. Isso é uma coisa que os nossos programas mostraram. O importante é a qualidade. E aí nós vamos, no segundo segmento, falar do básico bem feito. Então, isso é fundamental. Então, nós tivemos aqui a Patrícia Fernandes, né, uma professora de inglês, em que teve um diagnóstico e ela não se entregou, né? Ela inicialmente se entregou e depois ela viu que não, eu vou fazer tudo. Hoje ela sai em escola de samba, ela pratica esporte, ela está em tudo. Por quê? Uma coisa que ela comentou que ficou gravado na minha memória. E isso é uma coisa que eu faço nas minhas palestras e eu tenho sempre como medida. Ela disse assim: toda vez que eu penso negativo, eu estou fazendo com que o meu sistema imunológico reaja contra mim. A esclerose múltipla aumenta. Então, ela tem que estar motivada. O pensamento dela tem que ser positivo. Olha que importância. Nós temos aqui hoje tantas pessoas em depressões, tantas pessoas que estão com ansiedade. E aí o que você está pensando? Olha só, ela treinou a que a mente dela sempre traga algo positivo. Faça isso. Crie momentos positivos. Você começou a pensar coisas negativas? Pare, respire, mude o seu pensamento, mude o que você está fazendo. Se você está vendo uma notícia que vai te trazer isso, pare de vê-la, né? Se você está lendo algo que não te está fazendo bem, você pare. Olha só que importância que nós temos nesse sentido, nesse primeiro bloco da transformação e da superação, né? A Suelen falando da sua atividade, ela mostrando como o idoso pode se transformar, os 60 a mais, 70 a mais, que ele pode buscar uma qualidade de vida. Ele pode fazer as coisas, pode dançar, ele pode passear, ele pode estar presente e não necessariamente estar isolado dentro de casa, né? E estar em comunidade, estar se relacionando, você tem pensamentos positivos porque você cria aquilo que todo mundo procura. Eu quero ser feliz. Mas o que é ser feliz? São aproveitar momentos. São pequenos momentos que nos trazem a felicidade. Se você criar vários momentos, você, ao final do dia, você está feliz. O contrário também te traz a infelicidade, porque você não criou. É superar momentos negativos, né? Isso é fundamental. E dentro da espiritualidade, é isso que nós comentamos. A vida é que nem um batimento cardíaco. Ele sobe e desce. Diástole, sístole. E você está fazendo. Por quê? A hora que tiver num sentido só, você morreu. Então a vida tem momentos maravilhosos, momentos de dificuldades. Momentos maravilhosos, momentos de dificuldades. E aí você faz o quê? Você transpõe, né? Tudo passa, né? Tudo passa. Isso é fundamental. São 10 horas e 21 minutos. Daqui a pouco vou perguntar para o Betinho se tem alguma pergunta. E
nós podemos aqui falar dos nossos patrocinadores, né? Aquelas pessoas que nos confiaram nesse ano, acreditaram no nosso trabalho, estão conosco desde o início. O João Apiário do Mel é um deles, o qual eu agradeço imensamente. E aí eu digo, você já conheceu o apiário João do Mel? Mas você não experimentou as delícias naturais que só se encontra aqui? Aqui você vai encontrar uma variedade de produtos naturais, como extrato, bálsamo e sabonete de própolis, mel, geleia real e sabonete de pólen, além da melhor granola da região. Não deixe de entrar e conferir os produtos no Instagram e Facebook, no @apiário João do Mel 20, ou pessoalmente na rua Capitão Otaviano José Correia, 475, ali perto da cooperativa. Outro que esteve aqui com a gente desde o início, a Clínica Evoluir Multidisciplinar, a qual eu agradeço a psicóloga Thaís pela confiança de estar patrocinando praticamente desde o início. Muito obrigado, Thaís. E você, que ela trabalha com o sistema ABA e tem um carinho, eu frequento a clínica desde o seu início, é um prazer muito grande e muito obrigado. Clínica Evoluir Multidisciplinar, somos uma clínica com vasta experiência em diversas especialidades de saúde. Nossa missão é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio da prevenção e tratamento em diversas áreas e especialidades. Nosso objetivo é alcançar a excelência na gestão de saúde. Priorizamos um tratamento ético, profissional e humanizado, valorizando nossos clientes e colaboradores, além de assumir responsabilidade social para com a comunidade. Nossas especialidades são psicoterapia, terapia ABA, fono, TO, psicomotricidade, psicopedagogia e nutrição. Tem alguma perguntinha aí? Manda lá, Betinho. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Tem uma pergunta aqui do doutor Irã. Opa! Parceiro aí, ele falou que desses 45 programas, né? O que você levará, o que você está levando de ensinamento para a sua vida? Olha, é uma das coisas que a gente, obrigado Irã, sempre juntos aqui, o que eu levo, o que eu percebi nesses 45 programas, até eu vou fazer uma reflexão por isso, a gente acaba trazendo conhecimentos, né? Tipo uma frase que ficou muito marcada, né, Betinho? Se você não bebe água limpa, você bebe água suja. Então, o que eu trouxe para mim e cobro a mim e a todos que estão do meu lado. Você está se hidratando? Você vê que eu bebo muita água aqui. Você está se hidratando? Então, foram vários ensinamentos de cada um, até a sua participação, Irã. Eu acabei de comentar aqui sobre a busca de que, para que eu vou ficar parado em casa? Eu vou buscar uma atividade. Você voltou para a sua terra natal e você resgatou os seus amigos e criou novos amigos através da bike. Isso é o que é o aprendizado nesses 45 programas, que cada um trouxe a sua experiência de vida, né? É uma coisa, até aproveitando a sua fala, né? A gente percebe aqui que quando nós estamos conversando, né? Porque quem ensina também aprende, quem sabe ouvir nunca deixa de crescer, né? Então, além o bate-papo, a gente pôde trazer as experiências de cada profissional. Muito obrigado pela sua participação, Irã. Tem mais alguma aí? Tem da Renata, né? Se desses programas que o Dr. Helder fez, se alguma pessoa que ouviu assim, né, algum desses programas veio entrar em contato, foi Helder, poxa, aquele programa lá fez uma diferença boa na minha vida, assim, fez eu refletir, ou me abriu o olho para alguma situação.
Especificamente assim, é difícil as pessoas virem dar feedback para você do seu programa. Mas eu estava vindo para cá e a gente sempre faz uma pauta, né? E eu fui imprimir, e aí uma pessoa amiga chegou e falou, e aí, como é que está o programa? Estou acompanhando. Então eu vejo que as pessoas... Você falou agora, eu acabei de lembrar, um amigo do Ibama, eu conversando com ele, eu falei, pô, você tem acompanhado? Ele virou e falou assim, nossa, Helder, o seu programa com o pessoal do Paulo Secarelli e o Ricardo falando foi maravilhoso, né? Então, são coisas que marcam, né? Que trouxeram conhecimentos para todos nós, né? Eu tenho certeza que marcou para várias pessoas, porque como marcou para mim, como eu acabei de falar do ensinamento. Como também a Linda falou uma coisa que ficou muito marcada, né? Ela virou e falou assim, ela mostrou a vida como um aquário, que somos vários peixes, cada um diferente do outro, e que nós temos que saber conviver, né? Então, ela estava falando de crianças autistas, né? E cada um está no seu mundo, né? E vivendo no mesmo ambiente, no aquário. E olha só que importante. Isso nos traz que a gente começa a ter que entender que a gente tem que ver o outro de uma forma positiva. Você tem que interagir e se relacionar da melhor maneira possível. E não fazer bullying, não fazer... rejeitar e não ter, como é que se fala, quando é que fala quando um critica o outro, quando, hein, Betinho, me ajuda aqui que o termo, discriminação. Uhum. Não discriminar a outra pessoa, que é importantíssimo. Isso aí. Tem o Elton aqui também, ele está perguntando como o Dr. Helder, né, dentro da dinâmica, né, do programa, né? Como você escolhe os convidados, por tema, vamos dizer assim, vou colocar mais ou menos o que eu posso falar aqui, do que ele perguntou, se é pela situação do tempo, né? Uma coisa que está mais focada aí na mídia, como você escolhe e como você aborda depois para criar as perguntas, como funciona essa dinâmica para realizar o programa. Seria como mais é o nome? O Elton. Elton, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito interessante, e eu até preparei aqui o que é o Bastidores no Fala Doutor, né? Uma coisa muito interessante é que quando eu comecei a procurar as datas comemorativas, né? Porque eu não queria falar de odontologia, eu queria falar de um espectro muito maior, de saúde, trazer a informação, de trazer sobre... Por exemplo, eu trouxe a doutora Tatiane para falar sobre adultização, né? Então, eu comecei a buscar temas, né? Outubro Amarelo, Novembro Azul, né? O Julho Laranja, em que nós estamos trazendo situações para conhecimento de quem está nos ouvindo. Só que nesse meio, aí nós começamos a trazer, e até conversando com a Sandra, e ela me dando os nomes, a gente buscou uma fisioterapeuta, nós buscamos uma biomédica, nós trouxemos um nutricionista, eu busquei uma psicóloga. Então, nós viemos trazendo no segmento de que vários profissionais podem trazer o quê? Aquilo que mais nos importa, o bem-estar. O bem-estar mental, o bem-estar físico, né? Então, o seu bem-estar alimentar, né? Tanto é que o programa ficou muito marcante da Carol Zanichelli, em que ela fala o básico bem feito. Então, são coisas simples que você pode fazer, né? Então, eu vou até fazer uma leitura para vocês aqui daquilo que é o bastidor e que vai responder bem a sua pergunta. Existe uma curiosidade que talvez poucos ouvintes saibam.
Antes de cada programa, eu me dedicava a estudar a história de cada convidado. Parece até que foi combinado, viu, essa pergunta aí, viu? Mas não foi, não. Foi não. Antes de cada programa, eu me dedicava a estudar a história de cada convidado. Pesquisava sua trajetória, preparava perguntas, organizava uma pauta, pensava na sequência dos assuntos e procurava conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa que estaria à minha frente. Mas aconteceu algo muito interessante ao longo desses 45 programas. Em muitas entrevistas, a pauta simplesmente ficou sobre a mesa. Não porque ela não fosse importante, mas porque... E eu fiquei aqui emocionado. Não porque ela fosse importante, mas porque a conversa ganhava vida própria. À medida que o entrevistado se sentia acolhido, respeitado e ouvido, surgiam histórias que nenhum roteiro seria capaz de prever. As melhores respostas quase nunca nasceram de perguntas que eu havia escrito. Elas nasceram da espontaneidade, nasceram da confiança, nasceram daquela conversa leve, tranquila e verdadeira que foi se construindo entre entrevistado e entrevistador. E foi justamente nesse momento que compreendi uma das maiores lições da comunicação. Uma entrevista não é um interrogatório. É um encontro entre duas pessoas que desejam compartilhar conhecimento, experiências e sentimentos. Meu objetivo nunca foi apenas obter respostas. Sempre procurei extrair o melhor de cada convidado. A pessoa por trás da profissão, a história por trás do currículo, a inspiração por trás das conquistas. Confesso que viver esses momentos foi extremamente prazeroso, foi gratificante, foi dignificante e, acima de tudo, foi espontâneo. Talvez por isso cada programa tenha sido único. Porque mais do que seguir uma pauta, nós seguimos o rumo que a boa conversa nos mostrava. E acredito que é exatamente que aí mora a beleza do Fala Doutor. Não apenas informar, mas criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar aquilo que realmente importa, né? Porque é muito interessante tudo isso e eu vou comentar. A Linda aqui veio com um punhado de folhas e lá preocupada que eu ia fazer pergunta, que não sei o quê. Uma hora ela chegou, eu e o Betinho olhamos, ela veio e jogou assim, uá! Ela jogou as folhas para o lado, sentou, cruzou a perna e falou assim, eu estou em casa. Porque não é um interrogatório, não é aqui saber se você sabe ou não sabe sobre o que você faz. E sim você contar a sua experiência, contar o seu conhecimento, né? Isso é muito bacana. Outro que foi interessante foi o Eduardo Torres, né? Ele é um osteopata e ele veio falar sobre dor. Um assunto importante, porque a dor é horrorosa, né? E ela nos traz um trauma muito grande. E ele estava nervoso. E aí, quando vê, ele percebeu a dinâmica do programa, que não era um interrogatório, era um bate-papo. E aí ele relaxou e começou a contar realmente aquilo que aconteceu. Mas também, nós já tivemos dificuldade, né, Betinho? Em que eu perguntava e o entrevistador dificultava nas perguntas, ela não dava uma sequência de perguntas, de respostas, em que eu pudesse explorar mais o assunto. Isso foi um aprendizado também, né? Por quê? Porque a gente tem que estar com a pauta pronta. Por quê? Você precisa estar preparado. Porque, às vezes, não flui, né? E isso é importante. Não é falar que só teve sucesso, não. Tentamos buscar algo. Até naquele dia o Betinho virou, ô Helder, você se superou, né? E é bem assim. Betinho, você podia pôr para mim o do Ronaldo? Só para... Hã? Não, acho que não. Não tem um outro aí? Deixa eu ver. Eu acho que eu apaguei. Tá bom, então. O da semana passada. Então vamos lá para
mais um colaborador aqui com a gente. Está na hora, quase na hora do almoço, o Brasão 2, que também sempre nos apoiou. O China e sua equipe, que sempre prepara semanalmente almoço. A coisa mais interessante, a entrega é R$1. A comida deliciosa, bem feitinha. Eu sou um frequentador assíduo lá, peço praticamente semanalmente. E aos finais de semana, ele faz aqueles assados maravilhosos e que você pode fazer a sua encomenda e fazer o seu pedido. O Brasão 2 fica na Rua Duque de Caxias, 811, e o telefone para o seu pedido no WhatsApp é o 981-234-601. Olha que fácil, 981-234-601. Não deixe de fazer o seu pedido e ele entrega para você rapidamente por apenas R$1. Então, nós falamos naquele primeiro segmento, já são 10 horas e 37 minutos. E aí, nós passamos por até já falamos aqui da saúde e o básico bem feito, e tivemos também, no último programa, uma surpresa maravilhosa. Eu, por sinal, foi um dos programas assim que eu mais me encantei pela curiosidade, né? Era um bate-papo para falar de Kung Fu, e daí descobrimos que é Oshu, por sinal vai ter um encontro agora dia 1º e dia 2 de agosto, e aí vamos colocar na nossa página para divulgar. Ele falando da medicina chinesa, em que 2 aspectos importantíssimos. São 5 cores e 5 sabores que você precisa estar na sua alimentação. Por quê? A medicina chinesa, ela se preocupa com o sabor a cada alimento. Então, ele fala, por que você precisa acordar cedo? Porque é o pulmão, o primeiro órgão é o pulmão, e depois logo é o estômago, quer dizer, você vai ter que evacuar. Depois é que você vai se alimentar, né? E aí ele fala a importância que nós comemos errado, porque o horário da meio-dia é o horário do coração. E você devia comer em torno de 2 horas da tarde e não a meio-dia. Você sobrecarrega o coração, né? Aí ele falou sobre, diferentemente do que pensa a medicina chinesa, sobre o jejum intermitente, né? Porque ele fala da importância de que você deixa de se alimentar e aí o alimento começa, o órgão começa a captar aquilo em outro lugar. Por quê? Porque hoje nós comemos muito em excesso. Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, né? Então, mas se você se alimenta corretamente na quantidade, você tem que ser nos horários corretos para que você possa fazer. Nós tivemos também falando sobre a Daniele Ferramante, falando sobre corrida, sobre a importância da fisioterapia, de você estar bem, de você fazer o exercício de forma correta, né? O básico bem feito. Eu percebi que todos falavam de saúde, mas nenhum falava apenas de remédios. Todos falavam de hábitos. Olha que importante. O básico bem feito, você tem que criar hábitos. Você necessita estar ali para poder trazer o quê? Você criar hábitos importantes, hábitos saudáveis. O básico bem feito, eu falei só da água, mas nós temos o sono, dormir cedo. Por isso que você acorda às 4 horas da manhã, deveria acordar às 4. Você dormir bem, né? Você ter um sono tranquilo. Você se alimentar corretamente. Você vê, ele fala das 5 cores, né? A beterraba, a berinjela, que é o preto, você tem o tomate, o vermelho, o amarelo, aí você tem os sabores que você necessita ter, o doce, o sal, o ácido, o amargo, né? Os 5, porque cada órgão, ele necessita de um tipo desse estímulo. Com certeza, né? Com certeza. Muito. Fiquei maravilhado com a entrevista. Sim. Isso engloba, né, que a gente sempre ouve, né, alguns
que tem se destacado muito, né? Os oito remédios são praticamente os remédios naturais, né? São remédios aí que a gente engloba os 8 remédios naturais, né? Ar puro, movimento, hidratação, né? E eu tô até puxando aqui, né? A própria vitamina, né, D, né, que eles também têm aquela questão, né, que ele passou um pouquinho, né, que eles fazem um exercício ali tomando um pouquinho de luz solar, descanso, né. Na verdade, o que ele comentou do pulmão é que você levanta para fazer sua atividade física, para você fortalecer o pulmão, a respiração. Tudo tem uma conexão. E aí, para né? você forçar o quê? A evacuação. Para aí você fez o exercício, você fazer a sua liberação, quer dizer, você vai ao banheiro para poder tirar as toxinas, né? É muito interessante isso. Falando nisso, Betinho, me veio uma pergunta aqui. Você que participou nesses 45 programas, o que te mais marcou? Eu? Olha, Nós não combinamos isso, mas me veio aqui a memória. Eu pensei que você estava falando com os ouvintes. Mas você que está em casa também pode comentar. Olha, esse que você comentou aí sobre quem não toma água limpa toma água suja, né? E infelizmente eu sofri esses dias de uma crise renal, nunca tive, né? Uma infecção urinária, nunca. Rapaz, é horrível, porque não estava bebendo muita água, né? E a gente percebe em alguns detalhes que realmente algumas coisas fazem importante, mas da totalização tem muitas coisas que englobaram aí, e eu acho que um foco que você pegou, que foi muito interessante, sobre a questão de alguns espectros, né? Vamos dizer, o autismo, né? Que minha esposa diretamente trabalha com essas crianças. Então a gente sempre está um pouco mais envolvido, né? Então ouvir alguns profissionais aqui abre muito a mente e saber que essas pessoas têm que ser recolocadas e ser respeitadas dignamente no nosso meio. E são pessoas que se tornam extraordinárias, né? E fazem diferença muito mais no mundo, porque são pessoas muito especiais e de todo o coração. Realmente todas as entrevistas que foi mais ou menos no fundamento, realmente eu aprendi muito com isso, porque são pessoas aí que, mesmo tendo esse espectro, autismo, síndrome de Down ou um TDAH, são pessoas aí que a gente faz que muitas pessoas estão fazendo muita diferença e faz diferença na vida da gente todos os dias, né? A gente precisa compreender tudo isso, né? Existe uma coisa muito interessante, que uma criança teve um videozinho que eu vi, a criança começou a ter uma crise e ela se debatendo, porque ela não gosta que... E aí a outra que estava vendo, também ela lembrou da infância dela, que ela ficava rodando justamente para ela criar uma situação na mente dela, para ela poder enfrentar aquilo. E aí ela fez o relatório e comentou que tudo aquilo e que as pessoas deveriam ver de forma diferente. E todo mundo ficou encantado, né? Por quê? Porque é conhecimento, né? Você vê hoje, tem gente que tem um problema de som, então você tem que estar usando um fone, sim, um fone, né? Porque ela está com uma situação. Nosso programa, nesses 45, nós também abordamos histórias de Pirassununga e seus expoentes. Então, nós tivemos aqui Roberto Braganholo, Israel Fogel, falando sobre a história de Pirassununga, né? Nós trouxemos aqui o Roberto Braganholo para falar sobre a sua experiência como radialista, a sua experiência como secretário da cultura da cidade, tantos programas, tantos eventos que aqui, Nenete, a festa italiana, entre outras que foram abordadas, todo trazendo esse conhecimento. O Israel Fogel falando sobre Piracema, né? Eu descobri, o que é aqui uma das coisas que eu aprendi, sempre a gente acha que Cachoeira de Ema só tem um bairro, né? O Limoeiro. Não, tem 11 bairros. É o né? Cerrado, né? O Cerrado de Emas. Cerrado de Emas. Não sabia disso. A quantidade de cemitérios que já teve Pirassununga. Então, são curiosidades sobre a nossa história, né? Como é importante tudo isso.
Trouxemos também o Braga com o Djalma para falar do carnaval, né? Uma coisa expoente na nossa cidade, na época das escolas de samba, Panteras, Corrutec, né? Tirateima, Noel Rosa, e o Djalma, que era o compositor e que cantou em todas elas. Né? Meu grande abraço, meu querido amigo Djalma. Aí que surgiu, né? Bloco do Sujo. Bloco... o Pinto do Meio-Dia, né? Nós começamos com o Pinto do Meio-Dia e depois foi a Perereca da Uma, ao qual eu faço parte, e também falando do Bloco do Sujo. Né? Eu tenho 51 anos de Bloco do Sujo, eu tenho 24 de Perereca e 30 e pouco de Pinto do Meio-Dia. Então, a gente sempre participando do Carnaval. Trouxemos também o Paulo Secarelli e o Ricardo todos falando sobre o IBAMA, sobre a Cachoeira de Ema. Mostrou que ele nasceu ali onde era o restaurante César, né? Que era a propriedade da família dele. Né? O Paulo comentando tudo isso e o Ricardo as experiências que eles tiveram nas pesquisas dos peixes. Né? Eles até fizeram um embrião novo de um peixe. Não sei se era o pirarucu, não lembro como era o nome do peixe, mas trouxeram. E detalhe, esse programa foi para o Brasil inteiro, porque eles são conhecidos na região da Amazônia, na região do Mato Grosso, e esse programa estendeu. Trouxemos aqui o Carlinhos Ornoff para falar da sua obra, das suas pinturas, do seu trabalho maravilhoso, um expoente da nossa cidade com a sua arte, né? O seu envolvimento, com os seus desenhos maravilhosos e que já participou de vários torneios e trazendo prêmios para Pirassununga. Falamos também com a nossa campeã Helena Pagotto, campeã brasileira de hipismo na Estrela 2, né, o hipismo completo, que pessoas da nossa cidade que estão aqui se dedicando ao esporte, né, uma jovem que está estudando, mas não deixa de ter a responsabilidade e a perseverança no seu treinamento, né? Não deixando de estudar, mas fazendo os seus treinamentos diários. É uma experiência e nós temos que dignificar os nossos atletas, as pessoas expoentes da nossa cidade. Né? Sem falar do programa épico, que foi extremamente importante e que, para mim, teve um significado maravilhoso, que foi trazer a Esquadrilha da Fumaça, através do capitão Loures, e que trouxe aqui para nós a experiência, a vivência da nossa esquadrilha, que tão é ligada com Pirassununga, né? O Esquadrão UEDA, um abraço aos oficiais do UEDA, ao comandante. E, por sinal, eles receberam agora, eu não vou lembrar o nome dela, mas aquela poetisa, ela acabou de fazer uma poesia para a Esquadrilha da Fumaça famosa, e eu vi um videozinho eles agradecendo a Melivene, maravilhosa ela sempre trazendo as suas poesias, membro da Place. Nós vamos chamar aqui o Israel Fogel para falar do 50º da Place. Né? Então, nós tivemos aqui, nesse dia, né, Betinho? Nós tivemos aqui gente de Brasília, de Pouso Alegre, participando nos nossos sorteios. Sim. Mandando um brinde. O brinde foi para Brasília. Para Brasília, rapaz. Ela ficou toda feliz, maravilhosa. Mas foi um momento muito ímpar da participação. Né? Somos uma rádio web e naquele dia nós tivemos uma grande participação e isso foi sensacional. Né? É tão internacional que trouxemos o Felipe Winston, né? Em que nós trouxemos ele aqui para falar sobre liderança. Né? Ele que é um brasileiro que mora em Orlando, um mentor de renome internacional, veio gratuitamente aqui, porque a gente não paga, né? E ele veio aqui pela amizade participar do nosso programa. Foi muito importante trazer a sua experiência, né? Nós também falamos da modernidade, né? Nós trouxemos aqui o Adriano Teste, professor da USP, para falar sobre drones. Como que
esse instrumento favoreceu no estudo de pesquisa de campo, né, em que você faz uma metragem, você consegue, através de programas, a ter noção de uma quantidade de uma plantação maior, através já do cálculo, sem ser com mais facilidade, trazendo dados para a pesquisa. Fundamental, foi uma entrevista maravilhosa. Ele aqui agora se tornou membro do Rotary Club de Pirassununga. Um grande abraço, meu querido irmão Adriano. Trouxe aqui o doutor Hugo Rosim, que ele é proprietário da DVI Radiologia, né? É a maior empresa de franquias no Brasil. Ele veio aqui falar sobre imagem, sobre radiologia, trazendo a modernidade da imagem. Foi extremamente importante. Um grande abraço, Hugo. O Hugo Rosim, que é filho da Ana Silva, minha querida amiga. Um grande abraço. O Felipe, eu já falei do Felipe, o laser terapia com a Fátima Arcanja, a doutora Fátima, falando sobre o tratamento através do laser, né? O seu segmento dentro da odontologia, da dor, fundamental e auxiliando tudo isso. Nossos programas também, falamos aqui, vou ser um pouco mais rápido, porque temos já quase 10 horas e 53 minutos. Trouxemos aqui nossas autoridades, né? Trouxemos a doutora Tatiane Parisotto para falar sobre adultização. Trouxemos aqui o doutor Ventura, né, delegado especial, que hoje está assumindo um setor da Polícia Civil importantíssimo em São Paulo, que é a de investigação por tecnologia, né, uma área nova, fundamental nos processos. E uma coisa que marcou que ele falou, que antigamente, né, se buscava a pessoa para achar o negócio, o crime. Hoje se parte do crime para achar a pessoa. É fantástico isso. Trouxemos também o comandante da Polícia Militar, o Capitão Dias, né, da nossa terceira companhia aqui em Pirassununga, falando também do CONSEG, o presidente Hudson, trabalhando aqui, mostrando o trabalho do CONSEG junto à comunidade, interligando as autoridades policiais com a comunidade. Também não deixamos de falar sobre finanças e leis. Trouxemos aqui a Arituza falando sobre como deve economizar, como é que você deve tratar as suas finanças. Trouxemos o Flávio Adana aqui para falar sobre a nova reforma tributária, como importante, né, que é uma lei que ela atinge a todos nós, né? Os profissionais de saúde hoje estão sendo obrigados a emitir nota, a se tornarem não mais pessoa física, mas sim pessoa jurídica, né? Então, todas novas mudanças que atingem a todos os profissionais e a todos os segmentos. Trouxemos aqui também, dentro dos investimentos que nós estamos falando, o Gabriel Sinotti, né, que também na área financeira, onde você aplicar o seu dinheiro, né, coisa importantíssima. Trouxemos aqui o Ronaldo Pavão, falando sobre previdência, né, a importância a você que trabalha a vida inteira e depois vai aposentar, e se você não faz de forma correta, você acaba sendo prejudicado e vai receber um valor a menor, né? Então, ele traz toda essa expertise, né? E um abraço ao Ronaldo, que é um dos colaboradores de nosso programa. Trouxemos também aqui a BG Saúde, com a Heloísa e a Emanuela, falando sobre a nova lei da NR1, que afeta todas as empresas, se tiver um ou mais empregados, há necessidade da implantação dessa nova lei, que é muito importante. Nosso programa também trouxe informações importantes nos diversos segmentos da área de saúde, né? Então, como foi dito aqui, como elaboramos os primeiros programas, né? Trouxemos o Novembro Azul, Outubro Amarelo, trouxemos a Mari para falar sobre a gestão da Santa Casa, e ela me falou, confidenciou numa visita que eu a fiz na Santa Casa, ela dizendo: Helder, muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje a comunidade vê a Santa Casa de forma diferente pela gestão, né? Eu não trouxe ela aqui para falar sobre dificuldades ou de necessidades.
e sim de o que ela está fazendo para melhorar a Santa Casa. Trouxemos também, né, sobre vacinação, sobre aleitamento materno, né, o Eduardo Torres falando de dores, a Clínica Evoluir falando do autismo, né, e então é fundamental. A doutora Maria Helena veio aqui falar sobre vacinação e ela falou da importância de uma nova vacina que está tendo. Ela disse da importância da criança, da mãe tomar ainda em gestação aquela vacina para melhorar o pulmão, né? Que traz uma doença que não me lembro agora. Você lembra aí, Betinho? Se lembrar, que ela tem que tomar antes para não trazer problemas no parto, na pós-parto, né? Então, foram 45 programas maravilhosos nesse sentido. Como já são 10 horas e 57 minutos, eu ia fazer o pinga-fogo, mas não vou fazer porque não vai dar tempo, né? Senão o Nares fica bravo comigo. Então vamos aqui para a nossa reflexão e encerramento do nosso programa, né? Só me achar aqui. A nossa reflexão, né? Vivemos em um mundo, as pessoas passam, os ensinamentos permanecem. Vivemos em um mundo onde tudo passa muito rápido. As notícias passam, os dias passam, as pessoas entram e saem de nossas vidas. Mas algumas conversas permanecem para sempre. Durante esse primeiro ano do Fala Doutor, recebi pessoas das mais diferentes profissões e histórias. Cada uma entrou por aquela porta trazendo conhecimento, mas saiu deixando algo muito maior, uma reflexão. Percebi que a verdadeira riqueza de um ser humano não está no que ele possui, mas naquilo que ele compartilha. Um médico compartilha esperança, um professor compartilha conhecimento, um fisioterapeuta compartilha movimento, um empresário compartilha experiência, um voluntário compartilha amor, e todos nós temos alguma coisa para oferecer ao mundo. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu tenho, mas quanto da minha vida eu deixei na vida das pessoas. Porque no final da caminhada ninguém será lembrado pelo carro que dirigiu, mas pela diferença que fez na vida de alguém. Assim, estamos chegando ao final do nosso programa e vamos fazer o encerramento agradecendo a todos esses profissionais que eu citei aqui, alguns acabei não dizendo, né? O doutor Matheus, que veio aqui falar sobre diabetes, sobre pediatria, por sinal, parabéns pelo dia do pediatra e a todos os pediatras da nossa cidade. O nosso parabéns, eu que sou um odontopediatra, sei da importância desse profissional. Agradeço ao Betinho, ao João aqui pela parceria nesse um ano e também aos nossos patrocinadores. Há exatamente um ano, iniciamos uma caminhada sem saber onde ela nos levaria. Hoje olho para trás com o coração cheio de gratidão. Gratidão aos convidados que acreditaram nesse projeto. Gratidão aos patrocinadores e parceiros que caminharam conosco. Gratidão à equipe da Rádio Mundial FM Web. Gratidão à minha família que sempre compreendeu as horas dedicadas à preparação de cada programa. E principalmente, gratidão a você, ouvinte. Porque um microfone sozinho não transforma vidas. Uma câmera sozinha não inspira ninguém. Um estúdio vazio não produz conhecimento. Quem dá sentido ao Fala Doutor é você, que nos acompanha, que nos compartilha, que comenta, aprende e nos incentiva a continuar. Foram 45 programas. Mas, acima de tudo, foram 45 oportunidades de provar que conhecimento compartilhado é conhecimento que transforma. Dizem que a vida é feita de encontros. Eu acredito nisso. A cada terça-feira foi um encontro especial.
Se conseguimos ajudar uma única pessoa a cuidar melhor da saúde, fortalecer a família, encontrar esperança, descobrir um novo caminho ou simplesmente refletir sobre a vida, então todo esse trabalho já valeu a pena. Muito obrigado por fazer parte dessa história. Que venham muitos outros programas, muitos outros convidados e muitos outros aprendizados. Eu sou Helder Humberto e este foi mais um Fala Doutor. Que Deus abençoe você, sua família e seus sonhos. Um forte abraço e até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber.